Hoje, dia especial. Quero trazer para vocês o storytelling do filme incrível. Mas antes, você que curte esse conteúdo, curte aqui, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que está buscando posicionamento, empresário, empreendedor, que quer encontrar o caminho na internet, que quer mostrar o quão bom é e quer encontrar de contar uma história bacana, de contar sua própria história de uma maneira incrível. E é para isso que serve storytelling, é para isso que eu trago esse conteúdo para cá. Deixa eu contar uma história para vocês. Imagina um cara no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ele volta para a Itália com a família com N dificuldades, porque o pós-guerra é difícil para todo mundo, para quem ganha, para quem perde, um pós-guerra é difícil. Ele carrega um sonho, ele podia sim trabalhar com o pai na fazenda, ele podia sim ter a profissão que o pai dele tinha, mas ele tinha um sonho maior, ele tinha um sonho de colocar o nome dele em lugares diferentes, né? Além dos lugares que a família já tinha, e ele se encontra com um amigo, se reúne com um amigo, e eles compartilham desse sonho. Qual que é a grande sacada dessa? É uma jornada de sonho, é uma jornada de prioridades na vida. Essa é a história do Ferruccio Lamborghini. Esse filme é um filmaço que está no Amazon Prime, disponível para vocês, pode locar, assistir e tal, veja aí como é que você assiste. É uma baita história, inspirada em fatos reais, claro que com a liberdade poética do cinema, para que você consiga consumir de maneira mais interessante e obviamente com storytelling de cinema construído. Eu quero trazer para vocês várias histórias reais aqui. Sabe o que eu sinto? A história real, ainda mais se você for pesquisar, analisar e conhecer mais profundamente a história de cada um dos personagens reais feitos para cinema, você vai ver que ela não é exatamente como é no cinema. Ah, Fred, por que não é? Por que The Chosen não é exatamente igual à história dos discípulos de Jesus? Por que Napoleão não é exatamente igual? Por que Ferruccio Lamborghini não é exatamente igual? Porque a gente precisa contar a história de uma maneira diferente. A gente precisa vender a história para o interlocutor. As pessoas precisam amar a nossa história. E é isso que o storytelling faz com a sua história. Então, só para vocês entenderem, Ferruccio Lamborghini chega do pós-guerra. Ele tem um sonho, que é construir trator. Tenho planos de começar uma companhia para construir tratores. Olha que maluquice. O cara quer construir trator. O pai dele é um fazendeiro, ele tem plantação e ele quer construir trator. O pai dele ajuda ele financeiramente no começo, mas obviamente não é como hoje, né, gente? O cara fazia um negócio tudo com a mão, tudo com o resto. Toco, ele na guerra foi mecânico, então tinha uma experiência de motores. Ele e um amigo desenvolvem os primeiros tratores da marca Lamborghini. Qual que é a ideia dele? É fazer tratores menores, mais baratos e mais potentes. Porque ele sabe na veia ali, ele sabe no íntimo do fazendeiro qual que é a grande dificuldade. Afinal, ele viveu uma vida por uma fazenda, ele viveu toda a infância e o pai viveu uma vida por uma fazenda. Claro que no filme a gente vai ver toda aquela tentativa de desconstruir um sonho que acontece na nossa vida, né? Certamente quando você teve o sonho de empreender, muitas pessoas disseram, pô, velho, fica no teu emprego, fica no que você faz, não se mete nesse negócio não que não é pra você. Mas a gente tem que persistir, cara. Quando a gente tem eu falo uma coisa que eu acho que o empreendedor, né, ele nasce com uma vocação para empreender. Então, ele tinha essa vocação, buscou esse sonho, desenvolve os primeiros tratores, né, ganha dinheiro, ele prospera nisso e o filme tem algumas etapas. Vocês vão ver no filme que ele divide o filme em 4 momentos. Ele tem o primeiro momento que é a construção dessa marca tão forte Lamborghini, depois o ápice financeiro e próspero e de marca da Lamborghini, e depois no terceiro momento é mais uma coisa para dentro da personalidade do Ferruccio Lamborghini, para você entender um pouco da personalidade dele. Durante essa jornada de construção, quando ele está acabando ali o primeiro trator, o principal protótipo, o design do trator, a esposa dele, o grande amor da vida do Ferruccio, está grávida, e ele está naquele momento em que ele faz algumas escolhas na vida, que é o momento que o empreendedor tem que fazer as escolhas na vida. Ele passa, obviamente, mais tempo na mecânica do que em casa. Ele perde o nascimento do filho. No filme relata como um momento importante ali da construção do trator, da formação da marca. Aquilo ali tem uma liberdade cultural, que é o momento que ele recebe o logotipo da Lamborghini. Certamente, na vida real, ele não recebeu o logotipo da Lamborghini, gente, na mesma noite em que o filho dele nasceu. Mas aquilo demonstra as prioridades do Lamborghini, demonstra o que ele queria efetivamente, né? E ali começa a mostrar a personalidade de alguém que vive por um propósito, que vive por um destino, que vive por uma busca, né? Que ele criou ali para ele desde o começo. Ele acaba perdendo essa mulher. Essa mulher morre no parto, a esposa dele, e ele vai criar esse filho não sozinho, porque depois ele vai ter uma outra mulher, que até depois vocês vão ver lá no filme que vai desencadear uma briga com um amigo e tal, mas isso parte que eu nem quero entrar muito, a gente sai do storytelling. Mas o principal desse storytelling
a gente vê que, primeiro, nesse caso, naquela jornada do herói clássica que a gente fala, a gente sempre tem o protagonista, um guia, os problemas e as soluções. Ou protagonista, problemas, guia e soluções. Aqui, nós não vamos ver, na verdade, um guia oficial. Aquele guia que o Batman tem, aquele guia que o Super-Homem tem, aqueles vários guias que você tem. Nós vamos ver, na verdade, um adversário nessa história. Nós vamos ver alguém que é um opositor ao Lamborghini, fazendo, na verdade, com que ele crie essa grande marca. Porque no lugar dele ter um guia amigo que dá para ele os caminhos, ele tem um opositor. Por quê? Ele, como um cara próspero, ele tem os melhores carros do mundo, é uma paixão que ele tem várias Ferraris, ele é inconformado com um problema mecânico que a Ferrari tem. Ele procura, inclusive, o Enzo Ferrari para dizer o problema que é um problema crônico das Ferraris e que ele tem a solução. Obviamente, para um homem na posição do Enzo Ferrari, manda o fazendeiro pastar, né? Cena. What can I do for you? Ferruccio Lamborghini. You know who I am. With all my Ferraris, there is a problem. The clutch. I have a solution. If you consider a partnership, Ferrari, Lamborghini. Go back to your tractors, farmer. Porque esse cara vivia num outro universo. E aquilo cria nele esse grande objetivo. Às vezes você pode me dizer assim, ai Fred, eu nunca tive esse guia. Alguém que me inspirasse, alguém que me desse dicas, alguém que fosse um conselheiro, um mentor na minha vida para participar do meu storytelling. Mas pode ser que você teve um antagonista. Pode ser que você teve quase que, não é um inimigo, mas é alguém que de alguma forma te confrontava. Alguém que, pelo crescimento dele ou pela forma dele, te fazia crescer. Mesmo que você não o admirasse especificamente, não fosse alguém que você quisesse ser igual, mas por alguma coisa até negativa entre vocês, você queria vencê-lo. E aí vocês vão ver no storytelling, porque desde o começo do filme, ele começa com um embate entre Ferrari e Lamborghini, dois carros, uma Ferrari e uma Lamborghini dirigindo, e é sempre a Lamborghini tentando passar a Ferrari. Vocês vão ver em vários momentos que o grande objetivo dele é fazer algo melhor que o Enzo Ferrari, é fazer algo maior que o Enzo Ferrari, é se tornar um nome maior que a Ferrari. E isso tem no storytelling. Então vocês vão ver que o storytelling ele é uma linha também cronológica no tempo e no espaço. E esse filme faz exatamente essa linha. Ele põe uma estrada, põe a Lamborghini e a Ferrari e uma correndo atrás da outra. No caso, aquela Lamborghini está sempre correndo atrás da Ferrari. Porque isso é como o Lamborghini se sentia, na verdade, internamente, buscando esse momento, buscando essa exposição e buscando esse posicionamento pela imagem dele. Então, ele chega num momento em que quando ele é negado de fazer algo com a Ferrari, ele fala, põe na cabeça, agora eu vou construir carro. What are you thinking? Thinking of a car that doesn't exist yet, one that is as strong and powerful as the bull. This is the car to make the world forget about Ferrari. Lamborghini is going to be the big news of the upcoming automotive season. Either you are a car maker or you are a dreamer, Ferruccio. Ele era muito gigante com tratores, ele já era um cara muito próspero. Ele vai construir seus próprios carros. Ele junta um timaço, ele junta os caras da Maserati, os caras da Alfa Romeo, os caras da própria Ferrari, pessoas, engenheiros, profissionais que passaram por grandes marcas para construir a famosa Lamborghini, né? Ele dá desafios homéricos, ele é meio escroto, ele é meio arrogante, que é uma coisa que muitas das vezes faz parte da personalidade de quem esquece um pouco as pessoas, né, e vive só pelo objetivo. Você vai ver que existe uma história pessoal do Lamborghini ali, abrindo mão do filho, abrindo mão da mulher, abrindo mão dos amigos, abrindo mão das pessoas ao redor. It's wise what you're doing. We'll lose everything. Please. The only thing that matters is a great Lamborghini. What do you want me to do? Porque ele só consegue olhar para o negócio, ele só consegue olhar para aquela paixão específica. A gente pode se deparar com isso diversas vezes, né? Tem uma coisa que eu falo sempre até para os meus mentorados, é que seja exatamente como você é. Ah, eu sou meio assim. Seja como você é, porque isso também apaixona, isso também cativa. Uma coisa que é muito importante para você na tua construção de storytelling é seja exatamente como você é. E aqui a gente vai começar a ver uma jornada que é a jornada da construção da Lamborghini, como a gente vê. Ele quer o motor ideal, a embreagem ideal, o freio ideal, porque ele é perfeccionista. E ele consegue isso. Apresenta o carro no Salão de Geneve, que na época, assim como hoje, é o principal salão das montadoras automobilísticas. E tem uma frase clássica que é que a Ferrari tinha isso nos seus slogans, né, no teu material publicitário. You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. E aí tem vários momentos importantes, né, como o Salão de Geneve. Entrou o Salão de Geneve agora, maravilhoso. E aí, para arrematar, olha que loucura dessa história, né? Um homem que teve tudo, um homem que é bom,
todo mundo sabe o quão importante é este nome e essa marca, né? Esse filme ele é todo contado do futuro para o passado, porque o Lamborghini tá sozinho, não tem mais a mulher, ele não tem uma proximidade com os filhos, com o filho, é um cara sozinho contando a própria história, ou refletindo sobre a própria história. E o que ele tem na história toda? Ele não tem ninguém, mas ele tem a Lamborghini. Inclusive, é eternizado esse momento com a Lamborghini Miura, que foi um dos carros mais icônicos da marca. Inclusive, esse carro ele foi exposto como obra de arte no Museu de Arte Moderna de Nova York, como o carro fabricado mais lindo de todos os tempos. Mas aqui, sobre o seu storytelling, a reflexão é: a sua jornada ela precisa ser contada num formato filme. Você pode elucidar um pouquinho, você pode se dar uma liberdade poética de colocar elementos para que as pessoas compreendam e para que as pessoas simpatizem, mas que as pessoas reflitam sobre a sua jornada. E sobre o filme, vocês vão ver ali caracterizado um homem extremamente ambicioso, com um desejo de poder, mas também um desejo de marcar a história. Ele quer colocar o nome dele na história. Ele quer ser lembrado pós-morte, ele quer ser lembrado depois que ele for, pelo que ele construiu e pelo que ele deixou como legado, tá bom? Esse foi mais um Behind the Script para você, pra gente entender e desvendar aqui os grandes segredos do storytelling do cinema aplicados no seu conteúdo pessoal. Curte aqui, compartilha, manda pro amigo e até a próxima.